Tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem agora. Eu gosto sempre de dizer que meu trabalho não é só levar esse conhecimento de educação, isso faz parte da minha vida. Eu vivo a densitometria. Desde que eu nasci, praticamente, eu faço densitometria. Então, estar aqui é um privilégio, estar aqui é muito bom, poder falar com esse público de vocês e poder propagar um pouquinho mais esse conceito de densitometria, que não é só uma técnica de apertar botões ou uma técnica que faz o diagnóstico automaticamente. Nós estamos lá por um grande motivo. Nós estamos lá porque nós devemos agir naquele sistema de uma forma significativa. E nós, com o nosso conhecimento, tanto físico, tanto fisiológico, clínico, né, quanto radiológico, nós podemos tornar esse trabalho ainda melhor. Então, o nosso trabalho aqui é falar um pouquinho sobre densitometria. Vocês vão ver que eu vou desde o início da história, lá da osteoporose até o final da história, passando um pouquinho sobre o quanto rende uma densitometria óssea num centro diagnóstico, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Vou tentar fazer um apanhado geral e entender um pouquinho que o nosso sistema de densitometria óssea, e por isso a aula, além da osteoporose, a gente não só faz diagnóstico de osteoporose, nós temos outras coisas que nós podemos explorar. Aqui a gente vai fazer um embate grande, porque eu quero tornar a densitometria óssea algo ainda mais lucrativo e positivo para o centro de diagnóstico. E como isso? Vamos pensar o que a gente pode fazer. Uma charada para vocês. Quantos exames a mamografia faz? Quantos tipos diferentes de exame a mamografia faz? Acho que 1, 2. Agora, quantos tipos de exames diferentes a densitometria pode fazer? Então, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre isso e vamos entender como é que a gente pode explorar a densitometria óssea. Vamos lá? Vou abrir aqui. Então, como eu falei para vocês, a densitometria além da osteoporose. A ideia, então, é a gente conseguir nessa aula explorar um pouquinho mais dos conceitos e do que a densitometria pode desenvolver para vocês. Então, meu nome é Guilherme Cardenaz de Souza, eu sou tecnólogo em radiologia, eu sou fisioterapeuta por formação também, então a minha história é bem conturbada em relação a isso, mas se mistura bastante, e muito do que eu aprendi da fisioterapia eu trouxe aqui para a radiologia, para também não só melhorar o nosso trabalho, mas também proteger a nós mesmos no momento que a gente trabalha. Entendam? Vocês muitas vezes têm que manipular pacientes, mobilizar pacientes. E nesses momentos vocês vão ter que fazer força. Como fazer isso para não tornar vocês, não gerar vocês dor e não gerar lesão em vocês? Muitos dos meus treinamentos também têm um pouco disso. E eu sou fundador da minha empresa, que se chama Boné de Consultoria e Treinamento, que a nossa empresa consegue levar esse conceito não só de treinamento e densitometria óssea, mas também todo o conceito de como criar um serviço que leva a qualidade em densitometria óssea e, ao mesmo tempo, uma boa lucratividade. Iniciando nossa aula, por que fazemos densitometria óssea, então? Primeiro, é bom a gente entender que a osteoporose ela atinge mais de 200 milhões de mulheres no mundo, e dessas, então, um terço dessas mulheres de 60 a 70 anos vão desenvolver osteoporose e 2/3 acima dos 80 anos vão desenvolver osteoporose. Pensando nisso, vamos entender um pouquinho mais sobre como ela se dissipa na nossa população. Não só dissipar, porque ela não se propaga, né? Mas como ela se desenvolve na população. 1 a cada 2 mulheres vão desenvolver a osteoporose em algum momento da sua vida e 1 a cada 4 homens também vai desenvolver. Então, nesse momento, eu já começo a falar que eu tenho 2 públicos, homens e mulheres. Apesar de um ser o dobro do outro, ou mais que o dobro do outro, a gente pode entender que a gente não atende somente um grupo, e sim 2. 60 mil mortes por ano devido a complicações da osteoporose nos Estados Unidos. E aí eu trago uma ideia interessante. A osteoporose hoje mata mais que o câncer de mama e o câncer de pescoço juntos. Pergunto para vocês, vocês veem mais ações sobre osteoporose ou mais ações sobre câncer de mama? É importante a gente entender por que isso acontece também e a gente pode explorar um pouquinho no final da aula. Mas isso faz muito a gente entender por que a osteoporose não é tão explorada e, consequentemente, a nossa densitometria também não. Hoje, nos Estados Unidos, morrem em torno de 40 mil mulheres ano por câncer de mama e 4 mil pessoas, né, ano com câncer de cervical. E hoje o custo da osteoporose nos Estados Unidos é de mais de 20 bilhões de dólares. Entendam que a osteoporose não mata. O que mata são as complicações geradas através das múltiplas fraturas que a osteoporose pode trazer para o paciente.
Se a gente for observar no mundo, a gente pode ver que essa frequência de fratura, ela é normal em todo o mundo. Não é porque é normal que a gente não deve fazer nada. Então, se a gente for observar, a gente acredita que de 1990 a 2050, a gente vai praticamente quintuplicar o número de fraturas em todas as regiões do mundo. Isso quer dizer que a gente vai ter um número muito maior de fraturas, um número muito maior de pessoas com comorbidade e provavelmente um número muito maior de pessoas falecendo sem precisar ter falecido, digamos assim, porque elas não fizeram uma prevenção da osteoporose adequada que não levasse ela a fraturar. Então, isso é muito interessante. Se a gente for, geralmente a gente começa a olhar sempre esses dados lá de fora, né? Então, lá fora, e aqui dentro? Vamos pensar um pouquinho na gente, mas também na América Latina, que é um povo que também é muito semelhante ao nosso. Apesar de ter uma miscigenação semelhante em alguns países sempre têm os seus povos bem segmentados também. Mas mesmo assim, a gente consegue ver que a frequência de fraturas segue alta na população. A gente tem uma frequência de 53 a 443 fraturas a cada 100 mil habitantes ano em mulheres e de 27 a 135 fraturas anos a cada 100 mil habitantes em homens. Por que eu falo de 27 a 135? Porque tem países que têm uma população maior, um país tem população menor, e também nós temos países que existem dados muito mais robustos, como o Brasil, Argentina, Colômbia, e tem países que não têm tantos dados sobre o número de fraturas, e isso dificulta um pouco a estatística. Olhando um pouquinho mais para dentro, vamos pensar no nosso país. Vamos pensar que é o seguinte: se a gente vai pensar em densitometria óssea, nós queremos buscar esses pacientes que tenham acima dos 40 anos, mulheres menopausadas e muitos homens acima dos 40 anos. Se a gente for observar essa população atualmente no Brasil, nós temos 442 mil mulheres e 312 mil homens nessa faixa etária acima dos 40 anos. E olha que interessante nessa tabela acima, que a gente consegue ver que quanto mais velhos essa população vai se tornando, maior é a frequência, maior é o número de fraturas que nós encontramos nessa população. E, novamente, como eu falei naquele outro estudo que a gente esperava que quintuplicasse o número de fraturas em 50 anos, se a gente for observar aqui, em 60 anos naquele outro estudo, nesse estudo, que é um estudo brasileiro da Vera Schenfield, do Benhur Albergaria, a gente consegue ver que em 2015 a gente tinha 23 mil fraturas em mulheres e 57 mil fraturas em homens, e eles calcularam que existe a possibilidade ou a probabilidade de a gente chegar em 2040 com 140% a mais de fraturas em homens e 145% a mais de fraturas em mulheres. Então, assim, não só a nossa população aumenta, mas a nossa população envelhece, e se essa população que envelhece não tiver uma boa saúde óssea e não pensar em prevenção da osteoporose, essa população vai fraturar muito mais também. Esse estudo é um pouco mais antigo que esse outro que eu mostrei para vocês, mas mostra para a gente que a distribuição dos grupos de pacientes na nossa população é muito semelhante do que a gente vê no resto do mundo. Nós temos aproximadamente 33% da população estudada, lógico que são mulheres menopausadas, 33% delas osteoporóticas e 33% também osteopênicas. Isso é bem interessante porque a gente sabe o quanto tem de cada um na população e sabe como criar uma política pública para isso. Porém, essa não é a realidade que a gente vê em relação às fraturas e como elas se comportam no dia a dia, e depois a gente fala um pouquinho mais disso. Visto que a gente tem, deixa eu voltar só um slide aqui, visto que a gente tem essa frequência, essa quantidade de pacientes osteoporóticos na nossa população, eu quis trazer para vocês um pouquinho o panorama de quantas densitometrias nós temos no Brasil e como elas são distribuídas por estados. E aí eu quero que vocês realmente notem a grande discrepância que nós temos da quantidade de densitômetros que existem no Amapá e da quantidade de densitômetros que existem em São Paulo. Claro, eu sei que a população de São Paulo é infinitamente maior que a população do Amapá, mas vamos considerar que 5 densitômetros também para um estado inteiro, que eu não vou saber dizer a população, mas com certeza é uma população significativa, é um número muito pequeno de densitômetros. Isso não quer dizer que tem 5 densitômetros, então tem pouca gente ou pouco idoso nessa região.
Isso quer dizer que poucas pessoas estão fazendo densitometria nessa região, então os empresários não se interessam em botar a densitometria porque não existe uma solicitação desse tipo de exame. Hoje no Brasil, então, esse valor eu realmente atualizei hoje para vocês. Existem 2.402 densitometrias, não são todas que estão ativadas, tá? Ativadas são 2.322 densitometrias, então, no geral, 2.400 densitometrias no Brasil, quase 3.000. Já chegamos num nível um pouco maior, diminuiu um pouco nos últimos anos e voltou a crescer agora também. E olha que interessante que isso é distribuído, né? A gente tem cada estado, né? Cada região do Brasil tem a sua quantidade de densitômetros. E se a gente for observar, relaciona muito bem com a realidade que a gente vê, não só populacional, como econômica do nosso país, né? Quanto mais para o norte que a gente tem, a gente vai ter um número menor de densitômetros por número de habitantes, e quanto mais ao sul e ao sudeste, um número maior de densitômetros por número de habitantes. E isso só vai se balancear e só vai conseguir se tornar razoável no dia que as populações aumentarem e também existirem mais solicitações do presente exame. Outra dúvida que existe muito é por que no centro diagnóstico nós temos densitometria? E muitos o que eu ouço falar é o seguinte, é porque precisa, é porque está no combo da saúde da mulher. Então, gente, observando que não é só mulher também que faz densitometria, a gente pode sim potencializar esse nosso tempo de densitometria, nossa frequência de exames, porque observem só, hoje em dia a densitometria faz parte de somente 2% do faturamento de uma clínica inteira de diagnóstico. Então, realmente, não dá muito ao entender que eu devo dar atenção para a densitometria e investir dinheiro nela. Mas por que ela faz 2% de todo o gerenciamento de uma clínica, né? Porque geralmente só se faz diagnóstico de osteoporose, coluna, fêmur e antebraço. Não se explora as outras coisas que podem ser feitas com densitômetro. Entendendo um pouquinho mais, eu vou passar dessa parte um pouco mais numérica aqui, como funciona propriamente a densitometria, né? Você sabe que densitometria ela se resume numa sigla chamada DEXA, DXA. O DXA é o Dual X-Ray Absorptiometry. A nossa técnica, ela utiliza de duas energias diferentes de raio-x para que essas duas diferentes energias possam nos facilitar a diferenciar os tecidos do paciente, o que é osso e o que é tecido mole. E deste tecido mole, diferenciar o que é gordura, o que é de massa magra. Então, como é que funciona aqui basicamente? Em algumas tecnologias, em alguns equipamentos, nós temos um tubo de raio-x que gera uma energia de raio-x, nós temos um filtro ali acima que vai filtrar essa energia, esse fóton, e vai dividir ele em dois fótons, um de alta energia e um de baixa energia. Essa energia transpassada, né, passada pelo paciente, terá uma atenuação X, então parte dela vai ficar no paciente, parte dela vai passar, e dessa forma o sistema consegue detectar esses raios-x que passaram e consegue nos dar o resultado da densitometria óssea. Nós sabemos que as tecnologias elas evoluíram muito nos últimos anos, então nós temos desde a tecnologia Pencil-Beam, que utiliza um feixe de raio-x alinhado a um detector e faz um escaneamento senoidal em forma de S no paciente, e é muito lento. E nós temos outras tecnologias, que são as Fan-Beams, que aí elas se dividem entre Narrow Fan-Beam e Wide Fan-Beam. O Fan-Beam, como a tomografia, como em outras técnicas, a vantagem é que ela tem um feixe em leque que vai aumentar a velocidade e muitas vezes melhorar a qualidade da minha imagem. Entendendo um pouquinho como é que funciona isso também, então a gente vai ter a energia baixa sendo atenuada pelos tecidos, os tecidos mais densos, né? E a alta energia penetrando mais por esse paciente e passando mais pelos tecidos. E dessa forma, fazendo a diferenciação. Um ponto que é importante a gente citar é o seguinte, apesar de nós termos leis muito concretas e nos dizendo que como nós devemos lidar com a radiologia, ou como o diagnóstico por imagem, a densitometria óssea tem uma dose de radiação muito baixa, tão baixa quanto a dose de radiação do ambiente que a gente trabalha, que a gente vive hoje em dia. Então, imagina que se vocês forem fazer um exame de coluna e fêmur, vocês vão ter uma dose de radiação de 3 a 8 microsievert, gente. Eu não estou falando nem em milisievert, eu estou falando de microsievert. Não, isso não justifica que a gente faça mais de uma densitometria por ano, mas
isso é bom, porque a gente pode fazer o exame sem, de alguma forma, levar algum problema para esse paciente. Entendam que os exames de densitometria, apesar de gerar uma dose muito baixa, como eu falei antes, seguem a mesma lei das outras técnicas radiológicas. Então, nós sabemos que a radiação que sai do densitômetro não chega no técnico que está trabalhando, mas mesmo assim, caso o técnico estiver grávida, ela deve sair e deve dar lugar a outra que não está. Deixa eu seguir aqui. E como são gerados os resultados? E aí eu vou querer entrar um pouquinho mais com vocês em alguns conceitos. Gente, primeira coisa, o densitômetro ou a técnica de densitometria óssea não faz exame de coluna, fêmur, antebraço e corpo inteiro. Não é isso que o equipamento faz. O equipamento faz diagnóstico da osteoporose, ele faz o monitoramento, o tratamento da osteoporose, ele faz o diagnóstico da baixa massa óssea em indivíduos jovens, ele faz o monitoramento do tratamento para esses indivíduos jovens também, ele faz o diagnóstico de baixa massa óssea pediátrica também. Então, gente, no momento que a gente fala como densitometria, que a densitometria faz coluna e fêmur e antebraço, parece que eu sou uma técnica radiológica convencional. E não é esse o nosso propósito. O nosso propósito não é também fazer uma imagem radiológica para ficar observando essa imagem e ver nela qual a patologia do paciente. Da imagem de densitometria, eu extraio informações e dessas informações, aí sim eu consigo avaliar o diagnóstico desse meu paciente. Então, existem muitos protocolos, existem muitos processos a serem passados durante a aquisição de imagem, durante a análise dessa imagem, para que a gente chegue no final num valor numérico que vai dar o diagnóstico. Então, coluna, fêmur, antebraço e corpo inteiro só são as vias que nos levam até o diagnóstico da osteoporose ou da avaliação da composição corporal e dessas outras ferramentas, desses outros dados que nós conseguimos extrair da densitometria. Mas, desses segmentos que trabalhamos, nós trabalhamos com coluna lombar. Por quê? Porque nós precisamos da coluna lombar, porque é a nossa amostra de osso trabecular, é onde a gente tem uma concentração maior de osso trabecular, o osso esponjoso. O fêmur proximal, porque também é a nossa amostra de osso, mas dessa vez de osso cortical, esse osso mais denso que reveste toda a superfície óssea. Então, através da coluna e do fêmur, eu consigo avaliar tipos de osso diferentes para que no fim eu consiga ter o diagnóstico desse meu paciente. Não só tipos de osso diferentes, mas esses sítios que a gente chama, então essas regiões trabalhadas, elas também fazem parte de um grupo de regiões onde existem uma frequência maior de fraturas, no qual a gente chama de fratura osteoporótica, porque são fraturas que são corriqueiramente vistos em pacientes osteoporóticos. Então, por isso que a gente faz a coluna fêmur antebraço, tanto porque a gente tem que ver os tipos de osso diferentes, mas também porque são os lugares onde ocorrem mais as fraturas osteoporóticas. Já no corpo inteiro, ele na criança vai ter uma finalidade, no qual é a avaliação da massa óssea. E aí a gente vai usar a coluna e o corpo inteiro nas crianças. Já nos adultos, o corpo inteiro tem um propósito de composição corporal, que é o que a gente já vai falar agora daqui a pouquinho. A densitometria óssea, ela utiliza de um algoritmo para conseguir extrair daquela imagem, ou extrair daquela informação que chegou do raio-x, o resultado final do paciente. Então, no final das contas, o que a gente quer descobrir, então, dentro deste algoritmo, é o R-value. O R-value é o número que vai ser estipulado para cada tipo de tecido diferente. Então, quando o sistema detectar naqueles pixels, naquela região daquele corpo, ou naquela região daquele sítio, ele detectar um R-value, então, este valor com maior concentração, ele vai saber que naquela região é osso, ou se for um outro R-value, ele vai saber que aquela região é de massa magra ou de massa gorda. Como funciona mais ou menos? É exatamente assim. Nós temos os elementos da tabela periódica. Cada um deles tem o seu número atômico e todo mundo lembra disso. Quanto maior o número atômico desse meu elemento, mais pesado ele é. Se ele é mais pesado, ele vai ter uma interação maior ou menor que com o raio-x. Se esse elemento é mais pesado, ele vai ter uma maior interação com o raio-x. Se esse elemento é mais leve, ele vai ter uma menor interação com o raio-x.
Então, já que eu tenho essa diferença de interação do raio-x com cada elemento, e eu tenho dois tipos de raio-x diferentes, eu consigo diferenciar cada elemento químico de cada pixel que eu estou olhando da imagem. E aí, o meu sistema, sabendo que a gordura tem mais carbono, sabendo que o osso tem mais cálcio, sabendo que o meu músculo tem mais nitrogênio e tem mais hidrogênio, quanto mais ele sabe a quantidade de elementos que tem em cada tecido, ele consegue nos dizer aonde eles estão no nosso corpo e também nos dizer a quantidade que tem naquele tecido no nosso corpo. É exatamente por isso que a densitometria não é só padrão ouro para avaliação da densitometria, para avaliação da osteoporose, mas também é o padrão ouro para avaliação da composição corporal. Através desses resultados todos, então, a gente consegue ter a composição mineral óssea, então, a quantidade em peso, em gramas de osso que existe no nosso paciente. Nós vamos também ter a área óssea, porque vocês lembram, a densitometria é uma imagem em duas dimensões. Sendo uma imagem em duas dimensões, eu tenho área e não volume. Então, eu tenho a composição mineral óssea em gramas, eu tenho a área óssea, então, toda a área que eu estou avaliando para aquele diagnóstico, e através desses dois valores, eu vou chegar naquele resultado final, que nós chamamos de BMD, que nada mais é que a densitometria mineral, a densidade mineral óssea. Essa densidade mineral óssea, sim, é o resultado utilizado para chegar ao diagnóstico do paciente. Não exatamente ela, mas ela atrelado a um banco de dados no sistema. Esse meu sistema tem um banco de dados dizendo o como ou quanto de densidade óssea esse paciente deveria ter a cada idade da sua vida. Então, com 50 anos, com 60 anos, com 20 anos, com 40 anos, o meu sistema sabe o quanto esse paciente deve ter de osso, de densidade óssea. E através disso, ele vai te dizer se você tem densidade mineral óssea dentro do esperado para a sua idade, então, muito semelhante ou maior do que as pessoas da mesma idade que você, e sexo, né? Ou se você está abaixo do esperado para a sua idade, para a sua faixa etária, levando em conta que eu estou observando idade e sexo do paciente. Outros fatores que eu vou avaliar são a massa gorda e a massa magra. Eu não pulei o TUZ-score. O TUZ-score é exatamente isso que eu expliquei para você, a comparação do seu resultado com o resultado daquelas pessoas do banco de dados, para eu saber se você está dentro ou abaixo do esperado. Ok? O que são esses valores? Então, o T-score é o valor estipulado pela Sociedade Internacional de Densitometria e pela Organização Mundial da Saúde, que deve ser utilizado para mulheres menopausadas e homens acima de 50 anos para o diagnóstico da osteoporose. Entendam, pessoal, a nomenclatura osteoporose e osteopenia em normal só deve ser usada para esse grupo etário que nós estamos falando. Esse grupo que a gente está falando. Não pode ser utilizada essa nomenclatura para um paciente jovem de 20 anos que não está na menopausa ou um homem abaixo dos 50 anos. Então, muito cuidado na hora de observar esses exames. Esses valores são os pontos de corte. Então, o T-score acima de -1, a gente vai estipular como um paciente normal. Entre -1 e -2,5, um paciente osteopênico. E abaixo de -2,5, um paciente osteoporótico. A gente deve também utilizar outro fator para avaliar os pacientes mais jovens. Então, as mulheres da menacme e os homens abaixo dos 50 anos, nós devemos observar o Z-score. Mas também nas crianças de 5 a 20 anos. Independente de qual dos grupos a gente está avaliando ou qual dos exames a gente está avaliando desses dois grupos, nós devemos utilizar o Z-score. E dessa vez, a gente não vai levar em conta aqueles 3 valores que a gente viu no slide anterior e vai levar em conta somente esses dois, que é o resultado acima de -2, como dentro do esperado para a idade, e abaixo do -2, abaixo do esperado para a idade. E o que eu posso fazer com a densitometria? Então, a gente já viu lá na frente o que a densitometria pode fazer, a gravidade da osteoporose e o porquê nós fazemos a densitometria, então. Então, nós temos uma frequência grande de fraturas que a gente encontra na população e essa fratura vai aumentar cada vez mais. Essas fraturas aumentam a morbimortalidade, então os pacientes podem ficar mais acamados, eles podem não se locomover da forma correta e eles podem vir a falecer ou
não fazerem as atividades que eles realmente faziam antes daquela fratura. E também gera um custo maior para a sociedade e tudo mais. Se existem todas essas possibilidades que podem acontecer, existe uma prevenção dessa doença, por que não se faz mais densitometria? Infelizmente, falta ainda um trabalho, realmente, uma força-tarefa, digamos assim, para explicar a importância do diagnóstico da osteoporose e do tratamento. E aí sim, no momento que a gente tiver isso, e talvez esse trabalho pode ser feito até pelas clínicas de diagnóstico, a gente vai ter as pessoas entendendo que a osteoporose é uma doença que mata, de certa forma, e aumenta a mortalidade e a morbidade desses pacientes, mas também a gente vai ter um volume maior de médicos pedindo esses exames, porque é do interesse do paciente não querer fraturar e levar a um quadro clínico pior. Mas, além da osteoporose, o que eu posso fazer com a densitometria? Então, naquele primeiro passo que eu falei para vocês vamos pensar que densitometria não é coluna, fêmur, antebraço. Densitometria é a avaliação da osteoporose e a avaliação da massa óssea, tá? Então, nós temos esses dois casos, tanto no paciente da mulher menopausada e o homem acima de 50 anos, tanto com os pacientes jovens. Lembrando que esses sítios devem ser usados da forma correta para cada um dos pacientes. Agora, quando a gente observa os equipamentos que têm mais opcionais, a gente vê que existem esses dois tipos de exames. Um deles é o VFA, uma técnica antiga de avaliação de fratura vertebral. Ela não é atual, existe há muitos anos, existe desde a década de 90, para vocês entenderem. Só que nunca foi explorado da forma correta. Entendam, um paciente que tem um diagnóstico densitométrico, na densitometria, de osteopenia, se esse paciente eventualmente tem uma fratura vertebral por fragilidade, porque ele caiu e quebrou, esse paciente com osteopenia densitométrica passa a ter osteoporose clínica, porque ele já tem uma fratura de fragilidade. E nós sabemos que uma fratura de fragilidade, mesmo uma fratura vertebral, ela é preditora de outras fraturas. Ela diz que esse paciente pode ter outras fraturas. Então, o VFA é um tipo de exame que pode ser feito para o monitoramento dos pacientes de alto risco, mas também para os pacientes que podem vir a desenvolver fraturas vertebrais. É importante para ajustar a conduta do paciente, mas também para fazer um diagnóstico mais apurado. Já o AFF, que é essa imagem do fêmur que vocês estão vendo, a gente chama de avaliação de fratura típica, é um caso super interessante, porque isso só está acontecendo porque em algum momento descobriu-se a osteoporose e em algum momento descobriu-se como tratar a osteoporose. Um dos tratamentos, o bisfosfonato, depois de utilizado por muitos anos, em alguns casos, pouquíssimos casos, não são muito grandes os casos, eles desenvolvem esse espessamento na cortical do fêmur do paciente. Então, o paciente fica com esse bico, que a gente chama, parece um bico, parece uma montanha, né? Parece uma calcificação que sai desse fêmur. Essa fratura, que a gente chama que é uma fratura de estresse que acontece ali, ela é gerada pelo uso excessivo desse bisfosfonato, não que seja indiscriminado, não é porque o paciente está usando demais, é porque o uso por muitos anos pode desenvolver esse tipo de patologia e o paciente pode vir a fraturar o fêmur, não porque é uma fratura osteoporótica, mas é por esse tipo de fratura que a gente chama de fratura típica de fêmur. Então, gente, existe já esses outros tipos de exames que vocês podem fazer que podem explorar mais o equipamento e também podem levar mais informação para o paciente. E agora a gente entra naquele outro mundo, que é o mundo da composição corporal, onde a gente deixa de ver a avaliação da massa óssea e começa a observar a avaliação de todos os outros tecidos, tendo em vista a massa gorda e a massa magra. Então, na composição corporal, nós temos a avaliação e monitoramento da massa magra e da massa gorda total, a avaliação e monitoramento da massa magra e da massa gorda compartimental, então, do braço direito, da perna esquerda, a gente pode dividir esse no paciente, a avaliação e monitoramento da gordura visceral, então é possível estimar a gordura visceral desse paciente, essa gordura dentro do abdômen, que ela é preditora de doença cardiovascular, né, de risco de doença cardiovascular.
monitoramento de dietas, porque é muito importante, a gente pode observar se o paciente está aderindo, está fazendo aquela dieta e o treinamento adequado, visto que os segmentos, né, a quantidade de gordura e massa magra sobem e descem em um gráfico, e a gente consegue monitorar isso de uma forma mais precisa. O monitoramento de desfechos diferentes de modalidades esportivas, dependendo do atleta, ele vai poder explorar melhor aqueles dados daquele exame. E, por fim, e não o último ainda, o monitoramento evolutivo de intervenções musculoesqueléticas. Por quê? Porque nós sabemos que, apesar da função e força muscular ser importantíssimo para o atleta, a quantidade de músculo em cada um dos segmentos dele é importante também por causa do impacto daquele desporto. Então, todas essas avaliações são possíveis através da avaliação de composição corporal. Além disso, é possível fazer a avaliação e monitoramento da obesidade, lipodistrofia, anorexia e também a avaliação ou até o diagnóstico da sarcopenia. Por que o diagnóstico da sarcopenia? Porque a gente pode fazer outros exames complementares físicos para que a gente consiga fazer o diagnóstico final da sarcopenia. E outra avaliação que a gente pode fazer também são do risco de doença cardiovascular através da gordura androide-ginoide, vocês conhecem pela medida de cintura quadril, muitas vezes, e também pela avaliação da gordura visceral que eu falei agora há pouco para vocês. E como é que a gente pode usar mais ainda o nosso densitômetro? Então, gente, olha só, vamos lá. Agora eu mostrei para vocês que densitometria não se faz só em mulheres, se faz em mulheres e em homens. Então, porque a gente já viu que os homens também fraturam assim como as mulheres, claro, em uma frequência muito menor. Fazemos densitometria em homens e mulheres. Nós também podemos fazer outros e pediátrico também. Então, homens, mulheres e pediátricos, porque a gente vai dividir esses 3 grupos, porque o pediátrico é coluna e corpo inteiro. Agora, nós também podemos fazer o exame de VFA para complementar a densitometria. E agora, por fim, dá para fazer a composição corporal, que já não tem uma finalidade para o diagnóstico da osteoporose, mas tem uma finalidade para um leque de outras opções. Endocrinologistas, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e N outras profissões que podem usufruir dos resultados da composição corporal para avaliar o nosso diagnóstico. Agora eu vou voltar para aquela questão lá no início que a gente estava falando. A gente, na prática, acaba fazendo muito mais mamografia do que densitometria no nosso dia a dia. A minha dúvida fica agora de novo. Será que a gente consegue fazer mais coisas com a densitometria ou com a mamografia? Quem a gente pode explorar mais? Quem pode nos gerar mais valor dentro do nosso diagnóstico? Não que a mamografia não gere, mas hoje vocês podem ver que as nossas densitometrias são subutilizadas, visto tudo isso que eu mostrei para vocês. Só que tem mais, gente. Olhem só. Existem mais 2 coisas que são plausíveis de fazer com a densitometria. Uma delas, apesar de custo alto, é super eficiente e muito interessante hoje, que é o TBS, o Trabecular Bone Score. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. E outra delas é as avaliações através de softwares para a gente conseguir dar o melhor para aquele atleta. Como funciona? O TBS, diferente da densitometria, ele não avalia a densidade mineral óssea e sim avalia a arquitetura óssea. Então, se você é um paciente que tem uma densidade boa e uma arquitetura ruim, você pode vir a fraturar porque você se enquadra num tipo de paciente de maior risco. Porque a arquitetura óssea, dependendo do paciente, é mais importante do que a quantidade de osso que aquele paciente tem naqueles segmentos avaliados. Então, o TBS veio para somar à densitometria um pouco mais de informação e também conseguir dividir alguns pacientes que não eram tratados como osteoporóticos, mas mesmo assim fraturavam. E aí a gente observa que eles fraturavam não porque a densidade era baixa, e sim porque a arquitetura óssea era ruim. Com a inclusão da densitometria óssea junto ao TBS, então os centros que podem fazer isso, eles reclassificam a saúde óssea do paciente e é possível a gente classificar em 9 compartimentos a saúde óssea desse paciente. Claro que a que mais vai importar seria essa laranja bem inferior e essa amarelinha aqui do meio do caminho.
Mas é muito interessante que a gente pode observar o paciente de uma forma diferente e também, consequentemente, tratar esse paciente de uma forma mais prévia. Esse seria o relatório do TBS, né? Então, vocês podem ver que é um relatório muito semelhante à densitometria, mas a diferença é que eu vou gerar dentro desse relatório um resultado que eu vou ter um ponto de corte, que eu vou utilizar para o diagnóstico desse meu paciente. Já a possibilidade de utilizar a composição corporal para outros tipos de avaliações, existe uma empresa chamada Dex Analytics, que se juntou com um dos fabricantes, chamado Hologic, e criou um algoritmo onde ele consegue criar um score para cada atleta e para cada posição daquele desporto. Então, se a gente fosse falar do futebol, a gente teria um score para o jogador que é goleiro, para o jogador que é atacante, para o jogador que é zagueiro, e se ele não chegar a esse score, eles conseguem dizer com uma certeza muito grande que esse indivíduo não vai ter a melhor performance na hora de fazer o esporte dele. Então, como é que ele faz? Ele compila os dados da composição corporal e, através desse score que foi calculado para cada tipo de jogador diferente, ele vai me dizer. Então, nesse caso aí, um tight end, que a gente está falando no jogador de futebol americano, o score adequado para ele estar no seu melhor desempenho é 16. Porém, nesse momento, o score que ele está enquadrado é o score 14. Se vocês forem observar nesse canto inferior esquerdo aqui, o que falta para ele não é massa magra. Na verdade, o que ele está pecando, então, na sua composição corporal é na gordura. Provavelmente ele deve estar com mais gordura do que é aceitável para aquela modalidade esportiva dele. Então, isso abre um leque de outras opções para a gente extrair da densitometria e conseguir explorar um pouquinho mais. Então, só para explicar um pouquinho para vocês que existe essa possibilidade de fazer. E outras coisas que são importantes, e aí assim, gente, quando eu começo a trabalhar com densitometria e começo a levar o conceito de densitometria adiante, eu quero que vocês também entendam que não cabe só a mim levar, cabe ao centro de diagnóstico, cabe a vocês, alunos, cabe a vocês, professores, que têm a oportunidade de dar aula de densitometria óssea. Nós temos que propagar esse conhecimento e levar para as pessoas entenderem que densitometria é um pouco mais do que a gente aprendeu até hoje. Mas como fazer isso da forma adequada? Então, quais são as ações positivas que eu sempre gosto de levar, né? Então, nos meus centros diagnósticos, são meus clientes que eu consigo trabalhar durante todos esses anos, a gente criou ferramentas para publicar esse nosso diagnóstico. Então, a gente pode levar para um paciente que quer fazer uma avaliação da composição corporal, informações robustas do que o meu equipamento faz, informações interessantes não só para o paciente, mas para o médico que vai ler também. Então, isso estando em contato com o paciente, mas também com o clínico, com todo mundo, a gente começa a educar mais essas pessoas e entender a importância desses diagnósticos. Isso pode ser feito para a composição corporal, assim como se pode ser feito para a massa óssea mesmo, para a densitometria óssea. Como vocês sabem, muitos dos exames de densitometria óssea são solicitados de forma errada, porque às vezes o médico não se atualizou, porque às vezes não é ele que faz a prescrição, é uma terceira pessoa que faz aquilo para ele, ou porque eventualmente houve um erro ali na hora de fazer a prescrição. Então, por que não levar essa informação até o médico? Então, esse caso aqui, no caso, seria um informativo, né? E aí, cada tipo de paciente diferente, quais os exames pedir? Por que pedir aquele exame? Você não está educando o médico a pedir exame, você está levando informação adicional para que quando ele vá fazer o trabalho dele, ele possa fazer de uma forma mais interessante. Eu gosto de também, quando a gente leva essa informação, a gente pode levar o mais mastigado possível também, porque a gente quer que essa pessoa peça os exames também e, de certa forma, esses exames possam ser pedidos por nossos centros. Isso é legal. Uma coisa que é importante, a gente falou agora há pouco, é que a densitometria pode ser explorada, pode ser feito outros exames da densitometria que a gente hoje não faz. E olha que interessante, apesar da gente poder fazer isso e os convênios pagarem por isso, mesmo assim a gente não faz. O que vocês estão vendo nessa última tabela aí é o código para cada um dos exames da densitometria. Então, é possível cobrar de um convênio um exame de composição corporal, um exame de VFA, aquele exame de coluna lateral que eu mostrei para vocês, que eu tenho certeza que muitos de vocês não viram no seu dia a dia aquele tipo de exame.
Então, às vezes, é falta de informação mesmo, a gente não sabe que podia fazer, e agora, sabendo, como nós estamos falando hoje, a gente pode explorar mais o nosso equipamento. Gente, nada disso vai adiantar sem uma educação médica continuada. Então, nós temos que ter, talvez, flyers, folders, materiais para divulgar, mas a educação, isso que nós estamos fazendo agora e isso que vocês podem fazer e propagar é muito importante. E também não adianta a gente levar qualquer informação. Qual informação é importante a gente propagar para que as pessoas entendam que a densitometria é importante e deve ser feita da maneira correta? Então, as informações de controle de qualidade, interpretação de resultados, o tratamento do paciente, entendam, existe muita gente que não entende como funciona a evolução de um exame de densitometria porque não sabe como funciona o tratamento do paciente. Então, eu não vou saber o que eu devo enxergar no exame para saber se o tratamento está sendo feito corretamente ou se é talvez um erro da minha prática diária na hora de fazer o exame. O monitoramento correto dos meus exames, porque é bom entender que a densitometria serve para comparar resultados e avaliar esse meu paciente no intervalo de tempo e, principalmente, gente, discutam casos, busquem casos do seu dia a dia para levar para os seus colegas. Isso é o que eu faço no Brasil inteiro e na América Latina, levando essas fotos aí, são de todo lugar que eu consegui levar, esse é um pouquinho de informação e também trago um pouquinho de informação para vocês aqui. Antes de terminar e deixar meu muito obrigado, gente, eu vou fechar aqui a aula e eu quero passar uma pequena mensagem para vocês antes da nossa Júlia começar e vocês também puderem falar um pouquinho as suas perguntas. Essa pandemia nos abriu um leque de oportunidades, nos fez ter experiências muito distintas. E eu tive uma experiência muito legal, várias experiências, de poder fazer esses trabalhos remotos, trabalhos online e fazer treinamentos para equipes. E em algum momento, eu fazendo um treinamento com uma equipe em Recife, eu tive um feedback de um técnico falando assim: Guilherme, apesar de tudo isso que você está falando ser muito interessante e com certeza ser necessário para a nossa prática diária, nós nunca ouvimos falar disso. Então, cobrar a gente disso é ruim, porque a gente nunca ouviu falar sobre isso. Gente, primeira coisa, não é porque você não sabe que aquela coisa não existe. Então, não justifica você me responder porque você não sabe que aquela coisa não existe. E outra coisa, gente, senso de responsabilidade. Logo após essa frase, a médica mesmo da clínica me ligou e falou assim: Ah, Guilherme, eu sou uma pessoa muito rígida, tá, gente, quando eu dou aula. Que se vocês quiserem ser meus alunos, eu vou adorar, mas eu sou uma pessoa muito rígida. E a médica me ligou e falou assim: Ah, Guilherme, não puxa muito as orelhas dos técnicos. De certa forma, a culpa deles de não fazerem o trabalho certo é nossa, dos médicos, porque nós não levamos esse conhecimento para os técnicos. Gente, apesar de nós termos uma hierarquia, tanto científica, quanto educacional, quanto financeira, quanto dentro de uma empresa, não é porque a pessoa está acima de ti ou porque ela tem uma formação maior que você que ela deve te ensinar. A responsabilidade de estudar é minha, da Juliana, do Aguinaldo, de cada um de vocês. A responsabilidade de escolher a profissão, eu que escolhi duas ainda, foi minha, 100% minha, e não do meu chefe. Ele não tem que trazer informação, quem tem que buscar informação sou eu. Então, um pouco que eu queria trazer para vocês é toda essa informação de densitometria, que eu sei que foi bastante, espero que vocês tenham gostado, mas também um senso de responsabilidade. Tenho certeza de que vocês vão desenvolver, se não tiverem ainda, ou se tem esse senso, explorem mais, porque cabe a gente ser melhor. Eu só cheguei até aqui, só estamos falando sobre isso, só vivo o que eu vivo porque eu abracei a responsabilidade de fazer melhor o que eu posso fazer. E se vocês ouvem falar bem de mim por aí, é porque a gente tenta sempre fazer o melhor, assim como nós gostamos de falar bem das pessoas que fazem o seu melhor trabalho. Eu tenho orgulho de falar dos meus clientes. Esse cliente de Recife, inclusive, que deu muito trabalho no treinamento online, fez um excelentíssimo trabalho presencial quando eu fui lá e a gente conseguiu entender que eles sim podem fazer um trabalho melhor, gente. Vocês podem. Muitas vezes a gente é tolhido pela equipe achando que vocês não podem fazer um trabalho melhor, então impedem de fazer algumas coisas.
façam elas, tenham liberdade, digam o que podem fazer, mas também embasem o que vocês estão falando e estudem. Mas estudem até rachar, porque a gente realmente precisa de muita informação para a gente bater de frente com uma pessoa, muitas vezes, que estudou infinitamente mais que a gente. Em densitometria óssea, eu posso discutir com qualquer um, mas em falando de mamografia, só a Juliana pode falar para a gente. Eu vou terminando minha aula aqui. Muito obrigado a todos. Vou abrir para as perguntas também. E se quiserem fazer qualquer crítica, eu também estou aberto a isso, porque eu adoro críticas, porque nós devemos sempre melhorar. Muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência também. Falo rápido, tenho esse meu sotaque estranho, mas tenho certeza que vocês tenham gostado um pouco da nossa aula.